O universo nunca te negou nada. Foi você que não se alinhou. O erro que quase todos cometem sem perceber. Existe uma ideia confortável que as pessoas repetem para si mesmas quando a vida não responde. Elas dizem que o universo não quis, que Deus não permitiu, que não era o momento, que não estava escrito. Essa narrativa alivia a dor temporariamente, mas esconde uma verdade que Napoleon Hill deixou escapar em poucas linhas e que quase ninguém teve coragem de encarar de frente. O universo não funciona por negação. Ele funciona por coerência. Quando algo não chega até você, não é castigo, não é prova, não é azar, é desalinhamento. O problema é que a maioria confunde desejo com alinhamento. Desejar é fácil. Pensar em riqueza, imaginar liberdade, sonhar com uma vida diferente exige pouco esforço mental. Alinhar-se, porém, exige mudança interna real. Exige abandonar padrões emocionais antigos, abandonar pensamentos herdados, abandonar o conforto de se sentir vítima das circunstâncias. É por isso que tantas pessoas passam a vida inteira desejando e morrem acreditando que nunca receberam resposta. Napoleon Hill observou algo que quase ninguém gosta de ouvir. Ele percebeu que o universo responde com extrema precisão ao estado dominante da mente. Não às palavras, não às orações repetidas mecanicamente, não aos pedidos emocionados feitos no desespero. O universo responde ao que você se tornou internamente, não ao que você pede externamente. Esse é o ponto onde muitos se perdem. Você pode afirmar prosperidade 100 vezes por dia, mas se o seu corpo reage com medo quando o dinheiro aparece, se sua mente associa riqueza a culpa, perigo ou perda, o universo entende exatamente isso. Ele entende que você não está pronto para sustentar aquilo que diz querer. E diferente do que pregam discursos rasos, o universo não testa, não pune e não julga. Ele apenas espelha. A grande ilusão moderna é acreditar que basta pensar positivo. Napoleon Hill jamais disse isso. Ele falou de pensamento organizado, pensamento dirigido, pensamento emocionalmente congruente. Pensar positivo enquanto se sente indigno é como tentar sintonizar uma estação de rádio com o botão quebrado. O som não vem, não porque a estação não exista, mas porque o ajuste está errado. Existe um detalhe quase invisível que separa quem manifesta de quem apenas espera. Quem manifesta não está implorando por resultados, está agindo, sentindo e decidindo como alguém que já compreendeu a lógica invisível do funcionamento da vida. Essa pessoa não vive em guerra interna. Ela não pede uma coisa e vibra outra. Ela não deseja prosperidade enquanto alimenta culpa por querer mais. Talvez você nunca tenha parado para observar isso com honestidade brutal. Quantas vezes você pediu abundância enquanto criticava quem tinha dinheiro? Quantas vezes pediu oportunidades enquanto reclamava de responsabilidade? Quantas vezes pediu crescimento enquanto desejava secretamente conforto e segurança acima de tudo? O universo não ignora essas contradições. Ele responde a elas. Hill chamava isso de falta de definição interior. Quando a mente não está alinhada, o desejo se fragmenta. Parte de você quer avançar, outra parte quer permanecer invisível. Parte de você quer crescer, outra parte teme ser visto. Essa divisão interna cria um ruído que impede qualquer resposta clara da vida. Não porque você não mereça, mas porque você ainda não decidiu, de verdade, quem está disposto a ser. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a vida começa a responder. Não é quando você pede com mais força, é quando você para de negociar com seus próprios medos. É quando você aceita que crescimento exige desconforto, que expansão exige responsabilidade, que abundância exige maturidade emocional. Esse momento não é místico, é prático, é interno, é definitivo. Muitos chamam esse processo de fé.
outros chamam de mentalidade. Hill chamava de propósito definido aliado à emoção dominante. Não existe resposta sem isso. Não existe alinhamento sem isso. Não existe manifestação sem isso. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Porque alinhar-se exige abrir mão da identidade antiga. Se você sente que pediu, pediu e pediu, mas nada veio, talvez a pergunta correta nunca tenha sido por que o universo não me respondeu? Talvez a pergunta real seja quem eu estava sendo enquanto pedia. Porque o universo nunca te negou nada. Ele apenas aguardou você se tornar compatível com aquilo que deseja sustentar. E a partir daqui, a conversa muda de nível. Porque agora não estamos mais falando de desejo, estamos falando de ajuste interno, de coerência mental e emocional, de abandonar a postura de espera e assumir a postura de alinhamento. É exatamente sobre isso que Napoleon Hill alertou, mas poucos entenderam. E é exatamente isso que vamos aprofundar a partir da próxima parte. O desalinhamento invisível que sabota até os mais esforçados. Existe um tipo de desalinhamento que não aparece nas palavras, nem nas atitudes externas. Ele vive nos pensamentos automáticos, nas reações emocionais instantâneas, nas crenças silenciosas que ninguém admite em voz alta. É esse desalinhamento invisível que faz pessoas inteligentes, trabalhadoras e persistentes se sentirem presas em ciclos que nunca avançam. Napoleon Hill observou isso repetidamente ao entrevistar homens que pareciam ter tudo para vencer, mas viviam travados no mesmo ponto. O erro não estava na falta de esforço, estava no conflito interno. Quando a mente deseja crescimento, mas o coração ainda busca aprovação, quando a ambição quer liberdade, mas a emoção ainda se agarra à segurança, cria-se uma tensão silenciosa. Essa tensão é interpretada pela vida como indecisão, e a vida nunca responde plenamente a uma mente indecisa. Muitas pessoas acreditam que o universo responde ao querer muito. Hill deixou claro que não. Ele responde à clareza emocional. Você pode querer algo com intensidade extrema e ainda assim estar desalinhado se, internamente, não se sente autorizado a receber. A sensação de não merecimento é uma das frequências mais sabotadoras que existem, porque ela age escondida, disfarçada de humildade, prudência ou cautela. Observe com honestidade. Quantas vezes você pensou que pessoas ricas eram gananciosas? Quantas vezes associou sucesso à corrupção? Quantas vezes sentiu desconforto ao imaginar sua própria vida em um nível mais alto do que o das pessoas ao seu redor? Essas micro-reações emocionais são sinais claros de desalinhamento. O universo não julga essas emoções. Ele apenas as reconhece como instruções. Hill afirmava que o subconsciente não distingue o que é verdade do que é repetido com emoção. Se você cresceu ouvindo que dinheiro traz problemas, que sucesso afasta pessoas, que crescer dói, o seu sistema interno aprende a evitar exatamente aquilo que você diz desejar. Não é rebeldia, é autoproteção inconsciente. Existe também o desalinhamento do tempo. Pessoas que dizem querer resultados agora, mas vivem presas a histórias antigas. Querem uma vida nova, mantendo a identidade antiga. Querem abundância, carregando ressentimentos, culpas e frustrações não resolvidas. Isso gera uma incoerência energética profunda. O futuro pede espaço, mas o passado ainda ocupa a casa inteira. Napoleon Hill dizia que toda transformação começa com uma decisão tão clara que elimina alternativas internas. Enquanto você mantém a opção de voltar atrás, o universo entende que você ainda não decidiu. Enquanto você pede algo, mantendo um plano emocional de fuga, a resposta vem fraca, instável ou não vem. A vida responde à firmeza interior. Há também o desalinhamento entre palavra e ação emocional. A pessoa trabalha, se esforça, estuda, mas por dentro sente raiva do processo. Ela faz,
mas reclama, executa, mas desacredita, age, mas espera fracassar para confirmar suas crenças antigas. O universo percebe isso como resistência, não porque a ação seja errada, mas porque a emoção contradiz a direção. Um dos maiores segredos deixados por Hill é que a emoção dominante sempre vence a intenção declarada. Sempre. Não importa o que você diga querer. O que você sente de forma recorrente é o que define sua rota. Por isso, pessoas altamente qualificadas ficam estagnadas, enquanto outras menos preparadas avançam rapidamente. Não é mérito técnico, é alinhamento interno. Existe um ponto delicado aqui. Muitas pessoas confundem alinhamento com ausência de medo. Isso é um erro. Alinhamento não é não sentir medo. É agir sem permitir que o medo seja o decisor principal. É sentir desconforto e, ainda assim, sustentar uma identidade mais elevada. É aqui que a maioria recua, porque alinhar-se exige maturidade emocional. Quando você começa a se alinhar de verdade, algo curioso acontece. As oportunidades começam a surgir de formas estranhas, inesperadas, quase ilógicas. Pessoas aparecem, ideias surgem, caminhos se abrem. Não porque o universo mudou, mas porque você deixou de bloquear o fluxo com contradições internas. A vida sempre esteve pronta para responder. Era você que estava fragmentado. Hill observou que homens bem-sucedidos tinham uma característica em comum. Eles não pediam permissão emocional para crescer. Eles não negociavam com crenças herdadas. Eles assumiam uma nova identidade antes que o mundo a confirmasse. Esse é um salto interno que não pode ser feito pela metade. Se você sente que algo sempre trava no último momento, se percebe que chega perto, mas nunca atravessa, isso não é azar. É um sinal claro de desalinhamento final. Uma parte sua ainda não acredita que pode sustentar o próximo nível. E o universo, fiel à sua função, aguarda até que essa parte seja integrada. A boa notícia é que alinhamento não é sorte nem dom, é ajuste. E ajustes podem ser feitos, mas exigem honestidade radical consigo mesmo. Exigem observar o que você sente quando imagina crescer. Exigem coragem para abandonar narrativas confortáveis de espera e assumir a responsabilidade da coerência interna. Na próxima parte, vamos entrar no ponto mais delicado de todos. O momento em que o universo começa a testar, não para negar, mas para confirmar alinhamento. Esse é o estágio onde muitos desistem achando que tudo deu errado, quando, na verdade, tudo começou a dar certo. Quando parece piorar, mas, na verdade, é alinhamento final. Existe um estágio específico do alinhamento que quase ninguém entende. É o momento em que a vida parece se desorganizar exatamente quando você decide mudar por dentro. As coisas apertam, situações antigas retornam, pessoas testam seus limites, inseguranças aparecem com mais força. A maioria interpreta isso como sinal de que fez algo errado. Napoleon Hill enxergava o oposto. Para ele, esse era o indício mais claro de que o ajuste interno estava começando a funcionar. O universo não confirma alinhamento com conforto imediato. Ele confirma com coerência. Quando você muda internamente, antigas estruturas que não combinam mais com sua nova frequência começam a ruir. Isso gera desconforto, gera dúvida, gera a sensação de retrocesso, mas na lógica invisível da vida é apenas reorganização. Hill observou que toda mente que se alinha de verdade passa por um curto período de tensão ampliada. É como se a vida perguntasse silenciosamente: você vai sustentar essa nova identidade mesmo quando tudo parece pressionar você a voltar atrás? Essa pergunta não vem em palavras, ela vem em forma de circunstâncias. Nesse estágio, antigos padrões tentam se reafirmar. Pessoas que antes se beneficiavam da sua versão antiga podem reagir. Situações que você acreditava já ter superado reaparecem. Não é punição, é confirmação.
A vida testa se você realmente deixou de ser quem era ou se está apenas ensaiando uma mudança superficial. Muitos desistem exatamente aqui. Interpretam o caos temporário como sinal de desalinhamento, quando na verdade é o último ajuste antes da estabilização. Hill dizia que a maioria abandona o propósito no ponto em que ele está mais próximo de se materializar. Não por falta de capacidade, mas por incapacidade de sustentar a tensão do crescimento. Existe um detalhe importante. Quando você começa a se alinhar, sua percepção muda antes da realidade externa. Você passa a enxergar incoerências que antes ignorava. Passa a sentir desconforto com situações que antes aceitava. Isso cria uma sensação de perda temporária, como se algo estivesse sendo arrancado antes de algo novo chegar. Esse vazio momentâneo é interpretado como fracasso por quem não entende o processo, mas ele é, na verdade, espaço. O universo não adiciona enquanto você ainda segura o antigo. Ele aguarda a liberação completa, e liberar exige atravessar um período de instabilidade consciente. Napoleon Hill falava pouco sobre isso, porque sabia que muitos não estavam prontos para ouvir. Ele preferia focar no resultado final. Mas nas entrelinhas de seus estudos, esse estágio aparece repetidamente. Homens que perderam tudo antes de reconstruir em outro nível. Pessoas que enfrentaram isolamento antes de encontrar alianças verdadeiras. Momentos de silêncio antes de grandes respostas. O erro mais comum aqui é tentar controlar o processo. Quando as coisas parecem piorar, a mente tenta desesperadamente corrigir tudo, voltar atrás, negociar com o medo. Esse movimento cria resistência, e resistência prolonga o desconforto. Alinhamento exige confiança ativa, não passividade, mas firmeza interna. Há uma diferença entre agir com consciência e agir por pânico. Quando você se mantém alinhado, suas ações continuam, mas sem desespero, sem a urgência de provar algo, sem a necessidade de convencer ninguém. Você age porque está coerente com quem decidiu ser, não porque está tentando evitar dor. Esse é o ponto em que o universo observa com precisão absoluta, não suas palavras, mas sua postura interna. Você mantém sua decisão mesmo quando não há garantias externas? Você sustenta a identidade que escolheu mesmo quando o mundo ainda não respondeu? Essa sustentação silenciosa é o verdadeiro sinal de alinhamento. Muitos chamam isso de fé. Hill chamava de persistência emocional. Não é insistir no esforço físico, é persistir no estado mental correto, apesar das circunstâncias. É não permitir que o ambiente defina quem você é enquanto a transição acontece. Quando esse estágio é atravessado, algo muda de forma quase imperceptível. A pressão começa a diminuir. As respostas surgem sem esforço forçado. Pessoas certas aparecem. Ideias encaixam. Caminhos se mostram. Não como explosão, mas como fluidez. A vida deixa de empurrar e começa a acompanhar. Se você está vivendo um período em que tudo parece confuso, instável ou mais difícil do que antes, não conclua rápido demais. Observe se, internamente, você está mais claro, mais firme, mais consciente do que quer e do que não aceita mais. Se a resposta for sim, você não está desalinhado, você está no ajuste final. Existe um ponto específico no processo de transformação em que o ruído deixa de ser apenas desconforto e se torna um teste silencioso de identidade. Napoleon Hill percebeu que não é a falta de talento, inteligência ou oportunidade que impede a maioria de avançar, mas a incapacidade de permanecer firme quando a mente entra em conflito consigo mesma. O ruído intensifica pensamentos contraditórios. Uma parte quer avançar, outra quer recuar. Uma voz diz, continue. Outra diz, proteja-se. Esse conflito interno não é sinal de fraqueza, ele é sinal de transição,
mas é exatamente aqui que o caminho se estreita. Hill afirmava que o ruído atua como um filtro natural. Ele separa aqueles que apenas desejam resultados daqueles que estão dispostos a se transformar para merecê-los. A maioria não falha por não saber o que fazer. Falha por não suportar o período em que nada parece funcionar como antes. O ruído cria a sensação de isolamento. Pessoas que antes apoiavam se afastam. Conversas deixam de fluir. A pessoa sente que está fora de sintonia com o ambiente ao redor. Esse afastamento não é punição, é reposicionamento. A mente está sendo deslocada de uma frequência comum para uma frequência mais exigente. O problema é que o ego interpreta esse isolamento como rejeição. E quando o ego se sente ameaçado, ele tenta restaurar o antigo padrão a qualquer custo. Surge a tentação de abandonar planos, diminuir sonhos, aceitar menos do que se sabe ser possível. Hill alertava que o maior perigo não é fracassar, é negociar com a própria visão para aliviar a pressão momentânea. É nesse estágio que muitos fazem acordos silenciosos com a mediocridade. Não porque querem, mas porque querem alívio imediato. O ruído dói porque ele retira muletas mentais. Ele obriga a pessoa a sustentar a própria convicção sem apoio externo. Hill observou que os grandes realizadores atravessaram períodos em que ninguém acreditava neles. E mais difícil ainda, períodos em que eles mesmos duvidaram temporariamente. A diferença não estava na ausência de dúvida, mas na decisão de não obedecer a ela. O ruído cria pensamentos insistentes de desistência, não como um grito, mas como um sussurro lógico. Ele sugere que talvez seja melhor esperar mais, que talvez não seja o momento certo, que talvez o mundo esteja difícil demais. Essas sugestões parecem sensatas, mas carregam um perigo oculto. Elas interrompem o movimento. Hill dizia que o universo responde ao movimento, não à intenção parada. Quando a pessoa para durante o ruído, ela envia um sinal de recuo. Quando continua, mesmo lentamente, ela envia um sinal de compromisso. Outro aspecto ignorado é que o ruído revela hábitos mentais ocultos. Pensamentos automáticos de escassez, medo de julgamento, necessidade de controle, apego ao resultado rápido. Tudo isso emerge à superfície para ser visto. O ruído não cria esses padrões, ele apenas os expõe. E aqui está uma verdade desconfortável. Aquilo que o ruído expõe precisa ser corrigido antes que o milagre se manifeste. Se não fosse exposto agora, sabotaria o resultado depois. Muitas pessoas receberiam a bênção e a perderiam logo em seguida porque não estavam preparadas para sustentá-la. Hill explicava que o sucesso não é apenas alcançar algo, mas manter-se alinhado internamente após alcançá-lo. O ruído prepara essa sustentação. Ele fortalece a mente contra oscilações emocionais, pressões externas e decisões impulsivas. Durante essa fase, a pessoa sente vontade de falar demais sobre seus planos ou, ao contrário, de se fechar completamente. Nenhum extremo é saudável. O equilíbrio está em continuar em silêncio estratégico, focado no trabalho interno. O ruído pede menos explicação e mais alinhamento. Quem atravessa essa fase percebe algo curioso. O ruído começa a diminuir quando a decisão interna se torna firme. Não quando os resultados aparecem, mas quando a pessoa para de negociar com a própria visão. A clareza não vem do ambiente, ela nasce da escolha interna de continuar, independentemente do cenário. É por isso que quase todos desistem aqui. Não porque o caminho seja impossível, mas porque exige uma redefinição profunda de identidade. A pessoa deixa de ser alguém que reage às circunstâncias e se torna alguém que sustenta a direção. Após atravessar o estágio em que o ruído testa a identidade, algo sutil começa a acontecer. Não é imediato, não é visível, mas é real.
Napoleon Hill descreveu esse momento como a virada silenciosa em que a mente finalmente entra em coerência com o propósito. O barulho externo pode até continuar, mas internamente surge uma firmeza nova, difícil de explicar, porém impossível de ignorar. Hill afirmava que o universo responde não ao pedido, mas à frequência sustentada. Enquanto a mente oscila entre avançar e recuar, a frequência permanece instável. Quando a decisão se consolida, mesmo sem provas externas, a frequência se estabiliza. E é nesse ponto que o invisível começa a se reorganizar. Esse é um dos maiores segredos que quase ninguém compreendeu em seus escritos. As pessoas acham que o invisível começa a agir quando os resultados aparecem. Hill dizia exatamente o contrário. Os resultados aparecem porque o invisível já começou a agir antes. O ruído serve para eliminar interferências. Ele expulsa pensamentos contraditórios, expectativas irreais e dependência de validação externa. Quando essas camadas caem, a mente se torna um transmissor limpo. E um transmissor limpo envia sinais claros. É nesse estágio que ocorrem pequenas coincidências. Uma conversa inesperada, uma ideia que surge no momento certo, um atraso que evita um erro maior. Nada parece espetacular, mas tudo começa a se encaixar de forma quase cirúrgica. Hill chamava isso de organização invisível. O erro da maioria é não reconhecer esses sinais sutis. Elas esperam algo grandioso, imediato, explosivo. Mas o invisível trabalha com precisão, não com espetáculo. Ele rearranja peças lentamente, garantindo que quando o resultado surgir, seja sustentável. Outro ponto crucial: quando o invisível começa a trabalhar, a pessoa sente uma mudança na forma de reagir aos problemas. Situações que antes causariam pânico, agora são enfrentadas com calma estratégica. Não porque a pessoa ficou fria, mas porque desenvolveu confiança no processo. Hill observou que esse estágio cria uma diferença clara entre fé e otimismo. O otimismo depende de circunstâncias favoráveis. A fé permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. O ruído testa o otimismo. A travessia consolida a fé. É aqui que muitas pessoas percebem que o sofrimento anterior não foi em vão. Cada desconforto refinou algo. Cada atraso ensinou algo. Cada dúvida forçou um alinhamento mais profundo. O ruído não desperdiça nada. Ele lapida. O invisível também começa a afastar distrações finais. Compromissos que não fazem mais sentido se encerram. Pessoas que não vibram com o novo nível se distanciam naturalmente. Isso não acontece por conflito, mas por incompatibilidade de frequência. Hill dizia que o crescimento verdadeiro reorganiza o ambiente sem esforço consciente. Nesse estágio, a pessoa aprende a agir sem ansiedade. Ela trabalha, ajusta, melhora, mas não se desespera. Existe uma confiança silenciosa de que o movimento certo está em curso. Essa confiança não é arrogância, é alinhamento. E aqui surge um detalhe poderoso. O ruído não desaparece completamente. Ele diminui, mas não some. Ele se torna um lembrete constante de que a mente precisa permanecer vigilante. Hill alertava que todo novo nível traz novos ruídos, mais sutis, mais sofisticados. A diferença é que agora a pessoa sabe identificá-los. O invisível não premia quem chega. Ele responde a quem se mantém coerente. A estabilidade mental se torna o novo alicerce. A pessoa já não reage impulsivamente. Ela responde estrategicamente. Isso muda tudo.